Vamos então começar aí a nossa breve introdução. Fazendo uma observação, o meu sistema de montagem de curso, eu utilizo fundamentalmente o computador para tanto, né, passar esses slides e fazer os comentários que eu venho fazendo nas aulas, mas também alguns cálculos através de uma mesa digitalizadora. Então, em alguns momentos eu vou sair desse ambiente de apresentação de slides, vou para uma parte ou da calculadora HP12C, que eu também vou usar como calculadora científica, né, fazendo os cálculos mais básicos. Também devo migrar para um ambiente onde eu escrevo, um ambiente onde é possível eu descrever um cálculo matemático como se fosse uma espécie de um caderno, uma lousa, no caso, né? Para esse ambiente, às vezes as letras saem um pouco tremidas, então eu peço uma certa paciência, porque pode parecer, né, que está sendo meio que mal feito, meio borrado assim, mas é que realmente o software, mais a sensibilidade da mesa digitalizadora, às vezes pode gerar uma distorção daquilo que seria eu escrevendo no quadro, né, escrevendo num quadro negro. Mas é possível um pouco de tolerância aí, seguir, tudo vai dar certo, tudo bem? Vamos prosseguir. Bom, comentei agora há pouco a respeito do cálculo de porcentagens, né? Claro, todos os cálculos financeiros utilizam taxas de juros para fazer a correção da moeda, tanto quando a gente quer aumentar o valor da moeda, quer dizer, quando se trata de um investimento, de um aporte de capital, quanto também no cálculo de dívidas, né, os juros de dívidas, os valores a serem descontados em títulos e coisas do tipo. Todos os cálculos, fundamentalmente, vão utilizar taxas de juros. E essas taxas de juros vão ser representadas e utilizadas por porcentagens. Como está escrito aqui nos slides, né, as porcentagens basicamente é uma fração centésima, ou seja, uma fração de denominador 100 que você está tomando de um determinado número. Assim, se eu tivesse que calcular, por exemplo, 20% de um bolo, um confeito, imagine que esse bolo tem, né, como se fosse um bolo quadrado, né, na forma de um paralelepípedo, qual seria o processo? Eu teria que pegar esse bolo, subdividir ele em 100 partes iguais e tomar 20 dessas partes. Isso seria 20% do bolo. Se eu quero calcular, sei lá, 15% de um lote de animais, de gado, eu teria que pegar esse rebanho, subdividir ele em 100 partes iguais e tomar 15 dessas partes. E assim sucessivamente. Isso valeria para grãos, valeria para minério, para volumes na forma líquida ou na forma sólida, para qualquer tipo de grandeza matemática. Tratando-se de números, né, trabalhando com índices, com valores financeiros, nós utilizamos o símbolo percentual, que é um número seguido desse sinal aqui, que a gente chama de porcentagem, né, uma barrinha com dois zerinhos. Então, esse número aqui, seguido desse sinal, significa um determinado valor x aqui, por cento. Como calcular isso daí? É muito fácil. Vou pegar aqui direto um exemplo numérico, fica mais fácil de entender. Aqui eu tenho 2,38% de R$ 2.778,25. Ora, eu teria que pegar esses R$ 2.778,25, subdividir em 100 partes iguais, monetariamente falando, tomar duas partes e uma delas subdividir novamente em 100 partes e pegar 38. Claro que a gente não faz isso com moeda, nem com o papel físico, dinheiro físico, e nem com os números, anotando, por exemplo, essas unidades no papel. Isso não é viável, óbvio. Então, como proceder? Ora, como é uma fração centésima, x% de y, né, 2,38% de 2.778,25, x%, como foi falado agora há pouco, é uma fração de denominador 100. Então, nada mais é do que x dividido, né, x por cento. Eu vou fazer esse x% vezes y. Então, nesse caso, eu vou pegar 2,38, dividir por 100 e multiplicar por 2.778,25. Fazendo um parênteses aqui para fazer uma divisão mais rápida, sem a necessidade de calculadora, como eu estou dividindo por um múltiplo de 10, fica fácil fazer essa divisão sem a necessidade de um dispositivo, de um software ou mesmo de fazer a conta na mão, no papel, né? Basta fazer o seguinte, como eu estou dividindo aqui por 100, que é um múltiplo de 10 que tem dois zeros, né, ou seja, 10 vezes 10, é a mesma coisa de eu pegar a vírgula da casa decimal e deslocar para a esquerda, o que faz com que o número seja diminuído, né, ou seja, dividido, duas vezes. Então, a hora que eu pegar essa vírgula e deslocar um dos zeros, vem parar aqui, ó, 0,235. Como tem mais uma vírgula, então é 0,235.
0,235. Desculpa, 238. Então tá aqui, ó, 0,0238, que eu multiplico por 2.778,25, resultando, portanto, em R$ 66,12. Deixa eu ir para o ambiente de calculadora. O que eu quis dizer é isso, né? Eu posso diretamente aqui pegar os 2,35%, deixa eu estou com 35 na cabeça, 2,38%, e eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso então em decimal. Como, né? Eu vou fazer 2,38 dividido por 100. Como eu disse, eu vou deslocar, como é 100, né, 2,38 dividido por 100. Como 100 é um múltiplo de 10 que tem dois zeros, então vou deslocar uma casa decimal para cá, né, vai ficar assim, ó, 0,238, eu já dividi por 10. Como lá embaixo, no denominador, 100 é 10 vezes 10, sobrou um 10 aqui. Eu usei um 10 para deslocar uma casa. Vou deslocar mais uma casa decimal, então 0,238. Embaixo já não tem mais o 10, não tem o denominador dividido por 10. Nós não costumamos, na matemática, deixar um buraco, um vazio aqui no número. Nós preenchemos com zero. Então, fazendo a conta diretamente, é 0,0238. Tá bom. Não preciso usar a calculadora, fazer regra de 3 ou coisas do tipo. Basta deslocar a vírgula na casa decimal. Esse é um detalhe. Agora eu vou voltar aqui na calculadora, eu vou fazer com HP. Esse cálculo pode ser feito assim, 0,0238, que eu vou multiplicar por aquele valor lá. Então eu digito Enter, aí o outro valor, só voltando um pouquinho, 2.778,25. Então volto na calculadora, 2.278, vírgula, que nas calculadoras a vírgula é ponto, né? 25. Observe que eu fiz 2,38. Pressionei a tecla Enter, depois 2.775, desculpa, 2.778,25, aí eu pressiono dividir. Opa. Eu fiz alguma besteira aqui. Peraí, pessoal, vamos repetir novamente. Zero. Opa, de novo. Como eu comentei com vocês, o sistema aqui é meio sensível, tá? 0,238, que é o percentual, Enter, 2.778,25. Apesar da calculadora colocar uma vírgula aqui, ou algumas colocarem um ponto dividindo a milhar das centenas, a gente não coloca, a gente digita direto. A gente só coloca, só pressiona aqui o ponto para a casa decimal. Então, ponto 25, tudo bem. Aí eu faço vezes. Isso, R$ 66,12. Acho que aquela hora eu pressionei o dividido. Sem problema. O erro faz parte do aprendizado, ok? Bom, por que eu estou fazendo essa revisão e comentando esse cálculo mais simplificado aqui, a transformação, melhor dizendo, mais simplificada do percentual para decimal? Porque em todas as formas que nós vamos utilizar nas aulas futuras, a gente precisa colocar a taxa de juros nas formas no formato decimal. Se eu colocar 2,38 na fórmula, uma fórmula que a gente vai ver na próxima aula diretamente, vai daí. Ele vai calcular, na verdade, 238%. Então, temos que tomar cuidado com isso. Mas eu vou frisar isso durante vários momentos ao longo do curso.